o ser que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a mais um culto no lar, um culto online que a Primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde tem realizado nesse período de isolamento. É um tempo onde estamos impossibilitados de nos reunirmos no templo para juntos cultuarmos o nome do nosso Deus, mas certamente este momento, este tempo, será um tempo de adoração ao Senhor, porque o culto não se limita a um lugar geográfico, a um espaço físico, mas acontece do nosso coração para o coração de Deus, e que você, com a sua família, quer esteja em família ou sozinho, você possa adorar ao Senhor e abrir o seu coração para a mensagem de Deus, a sua vida nesta noite, neste momento. Amém? Que você possa convidar pessoas neste momento. Compartilhe esse vídeo, compartilhe aí pelo Facebook, compartilhe no WhatsApp, para outras pessoas poderem também somar-se a nós e poderem ser edificadas, abençoadas no nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós já louvamos ao Senhor com essa bela canção que declara que Deus, somente Deus, aquele que criou os céus e a terra, que mantém todas as coisas pelo seu poder, pela sua força, é capaz de nos dar tudo quanto necessitamos, é capaz de fazer maravilhas, é Ele quem é capaz de realizar tudo quanto nós necessitarmos. A palavra do Senhor, amém? João capítulo 17, a partir do versículo 1, esse texto nos diz o seguinte, o texto da palavra do Senhor, o Senhor Jesus, declarando ali momentos antes da sua prisão, momentos antes ao ser aprisionado e levado para ser morto, Jesus fez essa bela oração e declaração ao nosso Deus, onde ele diz ali a palavra do Senhor: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho,
para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Louvado seja o nome de Jesus, aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, aquele que se entregou na cruz do Calvário, aquele que aqui é apresentado, se apresenta como aquele que é o enviado de Deus para trazer salvação. O texto aqui diz que ele veio para que o mundo tenha vida eterna, e a vida eterna é reconhecer Deus como o único Deus, o único Senhor, e a Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, a quem o Pai enviou a este mundo. Jesus, meu querido, é o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por Ele, para a glória dEle. E por meio dEle, você e eu temos o acesso ao Pai. Podemos chegar ao trono da graça do nosso Deus. É por isso que neste momento nós vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o nome do nosso Deus. Convido você a orarmos por esta noite, este tempo, e adorarmos o nome de Jesus. Pai bendito, muito obrigado pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que foi enviado, que cumpriu os teus propósitos e operou a obra de salvação através do seu sacrifício na cruz. Por isso que nessa noite, meu Pai, nós queremos glorificar o teu santíssimo nome, exaltar a tua grandeza, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Recebe a nossa adoração em espírito e em verdade. Recebe toda a honra, toda a glória do nosso ser, porque o Senhor, meu Pai, é o Criador e sustentador de todas as coisas. Tudo tem origem no Senhor. Tudo é criado por ti e é mantido pelo Senhor. E nós queremos adorar o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Adoremos o Senhor Jesus, que é o princípio e o fim. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre
Louvado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega. Meu querido, o Senhor Jesus é o nosso Senhor, e como Senhor das nossas almas, Ele nos diz na sua palavra que não nos deixaria só e não nos deixaria desamparado, mas estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É por isso que nós oramos ao Senhor. Em razão disso, nós clamamos ao Senhor nas nossas necessidades. E nesse momento eu quero convidar você aí no seu lar, você com as pessoas que estiverem junto a você, a sua família, amigos seus, terem um tempo de oração, um momento de oração, de intercessão em família, no seu lar. Porque a palavra de Deus nos diz em Tiago capítulo 5, verso 17 e 18, olha só o que diz o Senhor ali, que Elias era homem como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? Então, querido, a oração tem muito poder. Não pela nossa capacidade ou porque somos merecedores, mas porque é a comunicação com Deus, o meio como falamos com Ele. E quando oramos no nome de Jesus, o nosso Pai Celestial ouve o nosso clamor e manifesta o seu poder na sua infinita graça e misericórdia. Então, tenha esse tempo de oração, ouça essa canção e durante ela compartilhem aí os seus pedidos, seja quais forem. Coloquem diante do Senhor enquanto ouvimos essa canção tão bela, este hino, o hino 328 do cantor cristão, que nos convida a sossegar em meio às tempestades da vida, encontrarmos descanso, segurança e proteção no nosso Senhor Jesus. Cantemos, intercedamos e oremos uns pelos outros neste momento. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentindo que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do
Santo e amado Deus, Deus glorioso, amoroso, misericordioso, como é precioso o tempo na Tua presença, como é precioso o tempo em comunhão com os nossos irmãos, mesmo em nosso lar, mesmo em família. Deus, esse tempo é um tempo, ó Deus, de adoração ao Senhor, onde nós também expressamos a Ti as nossas necessidades. Deus bendito, nós clamamos ao Senhor por esta vida e por esta família, esta casa, este lar, que neste momento celebra o Teu nome e apresenta as suas necessidades. E, meu Deus, nós queremos interceder pela saúde física daqueles que estão enfermos, ou talvez do seu familiar. Nós queremos pedir pela saúde emocional. Deus, em nome de Jesus, renova o espírito, sara a sua alma e sara a sua mente. Em nome de Jesus, cuida também da família, deste casamento que talvez esteja passando por crises, talvez à beira do divórcio, este lar que talvez esteja atravessando problemas com seus filhos. Pai bendito, no Teu infinito amor e graça, restaura este lar e derrame a Tua paz nesta casa. Nós pedimos, Deus bendito, também pela vida profissional. Deus, aquele que está desempregado, nós pedimos que o Senhor venha dar o sustento digno, o trabalho, a abrir a porta do emprego. Aquele que está no seu trabalho, que o Senhor continue a sustentá-lo e a cada dia que ele cresça profissionalmente. Assim como aquele que tem a sua empresa, que tem o seu negócio próprio. Deus, honra o Teu filho e a Tua filha e capacita-o, dê a ele prosperidade também, especialmente nesse tempo de crise na nossa economia. Ó Deus, haja com provisão, com bondade sobre a vida dos Teus servos, no seu trabalho e na sua empresa. Pedimos, ó Deus, também pelos agricultores da nossa cidade, da nossa região. Abençoe o campo, abençoe as lavouras, prospera, ó Deus, também nesse período de plantio, de cultivo, de preparação para a colheita, que os campos possam produzir em abundância para o louvor do Teu nome. Meu Pai bendito, nós oramos como o Elias orou e clamou ao Senhor e foi ouvido. Temos certeza de que não pelo nosso mérito, mas pela graça que há em Cristo Jesus, o Senhor nos ouve e está agindo em resposta à oração de cada um. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus queridos? Como é bom orarmos, falarmos com o nosso Deus, na certeza de que Ele nos ouve, de que Ele está presente para confortar, consolar e nos dar paz ao nosso coração. Amém? Nós queremos, meus queridos, agradecer também, mais uma vez, as contribuições dos nossos irmãos, irmãs, dos nossos irmãos congregados que congregam conosco, mesmo não sendo membros da Primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde. E tem feito nesse período, nós já estamos há mais de 30 dias, sem podermos realizar os cultos nos templos, e não só a nossa igreja, mas praticamente todas as igrejas pelo Brasil. Lucas do Rio Verde ainda permanece, apesar de algumas já haverem sido liberadas. Mas nós queremos louvar ao Senhor, porque os nossos membros e congregados têm contribuído, seja através da conta bancária, que você aqui pode ver e também pode fazer a sua oferta, dedicar o seu dízimo, seja através ali da secretaria da igreja, levando ali na igreja, entregando ali na secretaria. Isso tem servido para suprir as necessidades da obra missionária, do sustento ministerial local, como também da obra social que a Igreja do Senhor realiza. Então, continue firme, cremos que este momento passará e em breve, quem sabe já no próximo domingo, possamos estar juntos para cultuar o nome do Senhor. Amém? Então eu quero, neste momento, convidar você a preparar o seu coração para uma mensagem, a palavra de Deus ao seu coração. Ouça essa canção, não toda, mas uma parte dela, e prepare o seu coração para a mensagem de Deus nesta noite. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus,
porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Muito bem, meus amados, já adoramos o nosso Deus, já glorificamos o seu santíssimo nome. Eu quero convidar você neste momento a refletirmos na palavra de Deus, porque Deus tem uma mensagem ao seu coração nesta noite. E espero que você seja edificado, fortalecido e abençoado pela palavra do Senhor. Nós vamos pensar nesta noite sobre o que posso ver além dos meus sofrimentos. O que posso ver além dos meus sofrimentos? Meus queridos, nós estamos passando por um tempo de algumas preocupações e tensões. Mas você já passou por alguma experiência que te trouxe muito sofrimento? Experiências que te causaram dor, experiências que trouxeram a você alguma espécie de sofrimento? Como, por exemplo, ter passado pela dor do divórcio, ter perdido um ente querido através da morte, ter perdido talvez um filho, ou ter visto um familiar, um filho, um esposo, uma esposa ir embora, ou ter perdido este para o vício das drogas. Todas essas experiências, em maior ou menor dimensão, e outras experiências, elas acarretam alguma espécie de sofrimento na vida humana. O ser humano, ele está sujeito a passar por isso, e a razão do sofrimento, a razão de todo sofrimento na vida humana está no pecado. Eu entendo assim, a Bíblia nos apresenta isso, que todo sofrimento que há no mundo há em consequência do pecado, porque Deus criou um mundo perfeito. No entanto, quando Adão e Eva caíram ali em Gênesis capítulo 3, pecaram, eles então se afastaram de Deus e a consequência foi sofrimento. Se você se recordar da palavra de Deus a Adão e Eva ali no paraíso, ali no Éden, a palavra de Deus a eles foi exatamente apontando para o sofrimento que viria. O homem trabalharia com sofrimento. O trabalho ele já realizara. No entanto, agora haveria dor e sofrimento, porque do suor do seu rosto comerás. A mulher, da mesma maneira, ela passou a sofrer dores de parto. E quando você, mulher, que já teve filho, e especialmente um parto natural, certamente sabe a dimensão dessa dor. E a razão deste sofrimento, dessa dor, é o pecado. Essa dor, ela acontece não só pelo nosso trabalho ou pelo parto da mulher. Ela acontece na vida como um todo. O ser humano vive num mundo cercado de circunstâncias e adversidades que trazem, em algum momento, algum sofrimento, dores, decepções, frustrações e sofrimentos para o nosso viver, para a nossa vida. É por isso que, pensando nessas questões, nós queremos nessa noite olhar para as Escrituras e entender o que há além dos nossos sofrimentos, o que há por trás, ou o que podemos aprender da Bíblia
acerca do sofrimento para podermos vencer os sofrimentos. E o texto que eu quero ler para o início dessa nossa reflexão é Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Meu querido e minha querida, observe que o texto aqui nos apresenta que toda a criação geme, como que com dores de parto até agora. Todo esse sofrimento teve origem na criação ali, logo após ou no momento da queda ali no Éden. A humanidade sofre em decorrência do pecado. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, porque a consequência pelo pecado é morte, destruição, dor e sofrimento. Nesse sentido, nós precisamos considerar algumas verdades fundamentais que a Bíblia nos apresenta. Algumas verdades que nos ajudam a entender a nossa relação com o sofrimento e com o nosso Deus ao mesmo tempo. Assim, Deus não tem prazer com a nossa dor. Primeira verdade que precisamos ter clareza é que Deus não determinou que sofreríamos, mas o sofrimento ele veio em decorrência do pecado, da maldade no coração do homem, da escolha do homem. Não foi algo que Deus estabeleceu, exatamente porque Deus não tem prazer na nossa dor. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o verso 33, diz o texto: porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. A segunda verdade é que toda dor que eu e você já passamos ou viermos a passar, toda dor um dia terminará para os que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus desfrutarão um dia de plena paz e de total liberdade dos sofrimentos. Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus um dia nos livrará de todo sofrimento. Enquanto estivermos neste mundo, o Senhor Jesus já nos advertiu: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas um dia, quando o Senhor Jesus voltar para buscar aqueles que conheceram Ele como Senhor e Salvador, se entregaram a Ele, amaram a Deus, Ele nos livrará de todo sofrimento e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A terceira verdade que eu destaco, meu querido, é que toda dor é uma experiência temporal, porque o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas também o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Paulo aqui aponta também para a eternidade. Isso é importante ficar claro que se você só tem expectativas neste mundo, se você só olha para a vida terrena e não tem uma expectativa com a eternidade do céu, com a vida após a morte, você viverá certamente uma vida frustrada, porque haverá sofrimento, haverá muitos momentos felizes, maiores momentos felizes do que momentos de sofrimento, com certeza. No entanto, haverá dor, sofrimento neste mundo. Mas quando Jesus voltar para buscar os que nele creram, aqueles que nele creram vencerão toda dor, sofrimento, mas aqueles que nele não creram, o Senhor Jesus diz que esses estão condenados por não terem crido, e a condenação gerará na vida deles choro e ranger de dentes. Assim a Bíblia nos diz. Por isso a Bíblia nos orienta a termos o quê? Uma vida plena e abundante neste mundo, entendermos que Deus nos criou com este propósito, mas sem nos esquecer, jamais nos esquecermos de que o céu
é a nossa morada eterna. A nossa vida aqui é passageira, você pode viver 70, 80, 100 anos, mas vão passar. Quantos já passaram? E a vida continua no céu ou no inferno. Há dois destinos apenas para a alma do ser humano, céu ou inferno. Aqueles que morreram com Cristo certamente estarão na eternidade com Ele. Aqueles que morreram sem crer nele, rejeitaram o seu amor na cruz, estarão condenados ao inferno, à perdição eterna. É exatamente por essa razão que o apóstolo Paulo vai descrever aqui nesse texto que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. É pela certeza de que toda dor é uma experiência passageira, temporal, passará. Amém? Que assim seja, que assim você creia e que assim você possa buscar viver nessa esperança, crendo nessa esperança. A quarta verdade que eu destaco é que Deus trabalha através da nossa dor. Não é que Deus tenha estabelecido que sofreríamos. Como já disse, o sofrimento é consequência do mal, o sofrimento e o mal consequências do pecado que entrou no mundo. Não é obra de Deus, porque em Deus não pode haver maldade. Deus é um espírito pessoal e perfeitamente bom. Nele não há maldade alguma. Mas Deus trabalha através da nossa dor, através do nosso sofrimento. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 28, ele vai dizer ali que e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus transforma o mal em bem. Um exemplo que eu gosto de citar sempre nesse sentido é o exemplo de José do Egito. José era rejeitado por seus irmãos, amado por seu pai e pela sua mãe, mas rejeitado pelos seus irmãos, que tinham ciúmes dele. Certa vez os seus irmãos o venderam como escravo, e como escravo ele foi humilhado, ele foi preso e ele foi parar no Egito. No Egito ele foi injustiçado na casa de Potifar, quando assediado pela mulher de Potifar, o seu senhor. Ali ele foi preso, passou anos na prisão. Na prisão ele serviu pessoas, ele abençoou pessoas, mas as pessoas se esqueceram dele. E no entanto, quando José teve a oportunidade, anos depois, cerca de 20 anos depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, José vai então chegar ao palácio de Faraó, ao cargo de o que podemos dizer do primeiro-ministro do Egito, o segundo homem na hierarquia do Egito pela sua sabedoria, porque diz o texto em vários momentos que a mão de Deus, o Senhor, era com José. E no entanto, quando José, já ali na sua idade avançada, quando ele reencontra os seus irmãos, ele conserta com os seus irmãos, e os seus irmãos temerosos pelo que José poderia fazer com eles, agora que José estava numa posição de autoridade e de poder, José diz aos seus irmãos: não tenham medo de mim, porque o mal que vocês tramaram, Deus transformou em bem. Ou seja, o pensamento de José é que ele sofreu, ele foi injustiçado, no entanto Deus trabalhou através daquelas circunstâncias e transformou aquele mal, aquelas circunstâncias ruins. Deus reverteu a circunstância e agora o colocou numa posição em que toda aquela trajetória foi necessária para que ele chegasse àquela posição. Estão entendendo? Então, Deus transforma o mal em bem para o nosso bem, para nos abençoar. Quando passamos pelo sofrimento, Deus vai trabalhar através disso para nos tornar pessoas melhores, para promover em nós crescimento, amadurecimento. Mas sempre lembrando, meus queridos, que Deus não se alegra, Deus não tem prazer no seu sofrimento. Não foi Deus que planejou, mas isso é obra do mundo caído, obra do caos, do mal que existe neste mundo. O Senhor, ele nos diz no Salmo de número 30, verso 5, que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Amém, meus queridos? Lembre-se disso, o choro pode durar uma noite, persistir por uma noite, mas pela manhã certamente virá a alegria.
Meus amados, certamente o nosso Deus, Ele dará a nós a vitória contra as lutas e os sofrimentos. Há sofrimentos que são provações em nossas vidas. Há sofrimentos que são como uma correção da nossa vida. Muitas vezes, para reajustar a nossa vida por uma decisão equivocada, por um erro cometido, por um mal que nós mesmos causamos pela nossa atitude livre. Então há sofrimentos que são correção na nossa vida e precisamos refletir sobre eles, sobre esse caos que estamos passando. Esse momento de pandemia, onde as pessoas estão isoladas e muitas temerosas quanto à sua vida, é um momento para refletirmos como é que está a nossa vida, como é que o mundo está, o que as pessoas têm feito, como as pessoas têm vivido. É um tempo de reflexão, porque o sofrimento deve produzir em nós correção. A nossa vida não pode permanecer a mesma. O curso da nossa vida precisa ser ajustado para termos um conserto quando necessário. É nesse sentido que o Salmo 119, verso 59 diz: refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Considerei os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus estatutos. Então é hora de refletir como está a nossa vida, como está a sua vida e voltar sua vida para o caminho correto. Refletir como está a sua vida à luz da palavra de Deus, da vontade dele e ajustar a sua vida para viver da maneira como ele planejou. Então, meus queridos, o que a Bíblia nos diz sobre o sofrimento? Vimos algumas verdades essenciais que precisam ser fundamento da nossa vida, da nossa fé em relação ao sofrimento. Mas o que a Bíblia nos diz sobre o sofrimento? Em primeiro lugar, a Bíblia avisa-nos com antecedência que os crentes passarão por sofrimento. A Bíblia nos adverte que os crentes em Cristo sofrerão. Há muitas pessoas que vão a Cristo, vão às igrejas, aceitam Jesus, esperando não passar mais por sofrimento. Mas a Bíblia nos adverte que os crentes em Cristo sofrerão, primeiramente em razão da sua fé. Primeiramente por terem crido em Jesus. Então, os crentes em Cristo estão sujeitos a passar por sofrimento. Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mateus capítulo 24, verso 9 diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, disse Jesus, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ora, Jesus aqui adverte que aqueles que creem no seu nome correm risco até de vida, de serem mortos. E isso não era apenas ali para o tempo de Jesus. Há poucos anos, o chamado Estado Islâmico, que assolou o Oriente Médio e alguns países da África, decapitava, matava a tiros muitos cristãos, unicamente, seu único erro aos olhos deles foi ter crido em Jesus. E por não negarem a fé, foram mortos. É isso que Jesus está advertindo aqui nesse texto. Vocês serão atormentados e serão mortos por causa do meu nome, porque creram em mim, odiados de nações por causa do meu nome. Meus amados, precisamos entender então que Cristo nos adverte de que aqueles que creem no seu nome estão sujeitos a passar por sofrimento. Em segundo lugar, os apóstolos não pregaram o tipo de evangelho indolor que está sendo pregado hoje. Se você muitas vezes for em algumas igrejas, ouvir alguns pregadores nas mídias, você ouvirá uma mensagem, a mensagem de um evangelho indolor. E Jesus nunca pregou esse evangelho. Os apóstolos nunca pregaram. A mensagem de Jesus sempre foi firmada nisso: vocês passarão por aflições, tenham bom ânimo. A mensagem de Jesus foi sempre essa: vocês serão entregues, serão mortos,
vocês serão atormentados por causa do meu nome, mas tenham bom ânimo. Os apóstolos, da mesma maneira, nunca pregaram o evangelho indolor, que muitas vezes é pregado nos dias de hoje. O apóstolo Pedro, escrevendo aos crentes que estavam dispersos ali pela Ásia naquele tempo, no seu tempo, no primeiro século, o apóstolo Pedro, ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Amém? Veja que Pedro não está dizendo para os irmãos ali da Caia, da região da Ásia, aqueles irmãos que estavam sendo injustiçados, humilhados pelos seus vizinhos, familiares, pelo governo da cidade, eram perseguidos. Pedro diz a esses irmãos: olha, meus queridos, vocês estão passando por sofrimentos, mas não estranhem isso, não achem isso algo inédito. Há outros passando por isso, mas alegrem-se pelo fato de vocês participarem, porque vocês estão participando dos sofrimentos de Cristo. Da mesma forma que Cristo sofreu, vocês estão sofrendo, e da mesma maneira que Cristo será glorificado na sua vinda, vocês serão honrados e glorificados. Então veja, não é um fatalismo, uma mensagem que eu tenho que me entregar ao sofrimento, meus queridos, mas é que sofrer pela causa de Cristo é algo que deve nos alegrar. Agora, o sofrimento causado pelo mal, pelo caos neste mundo, é outra coisa. Esse sofrimento Deus não tem prazer, como não tem prazer no sofrimento por causa da nossa fé. No entanto, é melhor sofrermos pela causa de Cristo do que sofrermos pelo caos ou pelo mal físico neste mundo. O Senhor nos adverte, meus queridos, que nós, mesmo sendo crentes em Jesus, passaremos por aflições. E os crentes têm uma palavra de conforto unicamente porque, aí é o terceiro aspecto que eu quero destacar, porque no sofrimento Deus produz consoladores para o corpo de Cristo. O diferencial do cristão para o ímpio é que na hora do sofrimento nós temos consolo, encontramos consolação para o nosso coração. Isso até porque o Senhor Jesus, que consolou os discípulos enquanto esteve com eles, ele prometeu que quando subisse aos céus após a sua ressurreição, ele invocaria o Pai para que mandasse um outro Consolador. E nós lemos em João 14, 26, que o Espírito Santo de Deus é o Consolador. Ele foi enviado pelo nosso Deus ali, como disse Jesus em João 14, 26, onde diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha neste momento, o grande privilégio é servir a Cristo, porque somente quem teve um encontro com Jesus desfruta dessa certeza, a presença do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo, o Consolador, habita na vida daquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E na hora da luta, da adversidade, Ele é aquele que promove paz ao nosso coração. Ele é aquele que traz refrigério à nossa alma. Ele é aquele que guarda a nossa mente, o nosso coração em segurança, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos consolados pelo Espírito Santo e nós podemos, então, por isso, consolar outros. O sofrimento produz consoladores para o corpo de Cristo, para o reino de Deus, como diz a palavra do Senhor. Nós recebemos o Consolador para sermos consolados e podermos consolar outros. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 1, verso 3 a 5, ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos
somos consolados por Deus. Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus, Consolador. Meu querido, você que passa pela perda de um ente querido, como eu já passei, você que passa por uma situação de abandono, uma situação de sofrimento na sua vida, na sua alma, somente o conforto do nosso Deus, somente o conforto do Espírito Santo de Deus pode verdadeiramente nos fortalecer e renovar a nossa esperança. É exatamente por isso que o próprio Deus é o nosso Consolador. Veja que o salmista, no Salmo 28, versos 6 a 9, veja que bela declaração que ele faz de reconhecimento de como Deus cuidava dele, como Ele cuida de mim e cuida de você, de como Deus o consolava, como Deus o fortalecia em meio ao sofrimento. Ele diz assim: bendito seja o Senhor, pois ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou o meu coração. Eu fui socorrido, o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos fortalece, que nos apacenta, que cuida de nós, que está presente para consolar. O Senhor Jesus, Ele nos diz isso: o Espírito do Senhor está presente para consolar. Mas, meu querido e minha querida, será que existe esperança em meio a essa possibilidade e essa dimensão de sofrimento que há no mundo? Será que há esperança? Nós já vimos que temos o Consolador, que Deus não tem prazer no nosso sofrimento, que Ele enxugará as nossas lágrimas, mas a palavra do Senhor nos traz algumas promessas de Deus a nós. Ele promete a nós fortalecer você em meio ao sofrimento. Ele estará a nos sustentar, a nos segurar, nos fortalecendo. Veja que o salmista diz no Salmo 138, se você clamar, Ele derramará a sua força em você. No dia em que eu clamei, tu me ouviste, alentaste-me e fortaleceste a minha alma. Ainda que eu ande no meio da angústia, tu preservarás a minha alma, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Louvado seja o nome do Senhor, porque no dia em que eu clamei, Ele me ouviu. Ainda que eu ande no meio da angústia, o Senhor preserva a nossa vida. Ele estende a sua mão contra a ira dos nossos inimigos e nos sustenta com a sua mão para nos preservar e nos salvar. O que isso tem a nos ensinar? Nos ensina que Deus nos fortalecerá em meio ao sofrimento. Se Deus for o seu Senhor, se Jesus for o seu Senhor, Ele fortalecerá você em meio ao sofrimento. Mas em segundo lugar, se Deus for o seu Senhor, Ele promete eliminar todos os sofrimentos. Ele promete dar a você vitória sobre todos os sofrimentos e toda a dor. Isaías capítulo 65, verso 17, ele diz: criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Louvado seja o Senhor. E aqui é uma palavra exatamente para a eternidade. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, criará um novo céu, uma nova terra, onde não haverá sofrimento, não haverá choro, não haverá dor. E neste mundo, Ele nos consola, nos fortalece, mas Ele tem essa promessa, que nos dará um novo céu e uma nova terra. Se você fizer de Jesus o seu Senhor, você pode ter essa certeza, essa esperança de que há um novo céu, uma nova terra, onde não há lembranças de mal, não há dor e não há sofrimento
para você, para a sua vida. Por isso, creia em Jesus, receba-o como Senhor e como seu Salvador. Ele diz em Apocalipse capítulo 21, que a nossa esperança de um novo céu e uma nova terra aponta para o fim do sofrimento, porque toda dor e toda lágrima será então enxugada dos nossos olhos. Ele diz ali, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Glorificado seja o nome do nosso bendito Deus, que nos prometeu que mediante a nossa fé em Jesus, nós temos essa segurança. Toda dor e todo sofrimento, todo o caos desse mundo, a morte, o pecado e o sofrimento já foram vencidos por Jesus na cruz, mas serão destruídos na sua vinda, na sua segunda vinda, quando Ele consumará a obra de salvação, levando os salvos, os remidos, para estar com Ele na eternidade no céu. Meu querido, o Senhor convida você, nesta hora, a vencer o sofrimento com a ajuda dEle. Quais são os seus sofrimentos? Você tem passado por sofrimentos na sua saúde, tem passado por sofrimentos na sua vida emocional, no seu casamento, na vida com seus filhos, tem atravessado sofrimentos em razão da sua vida financeira. Como é que está a sua vida? Você tem sofrido com incertezas e insegurança quanto ao futuro, quanto à vida futura. Há muitas pessoas que sofrem com medos, pavores, medo da morte, insegurança quanto à eternidade. Mas, meu querido, se você pedir a ajuda de Jesus, Ele te fortalecerá em meio a esses sofrimentos. Ele consolará o seu coração e Ele promete a você vida eterna no céu, que dará a você esperança. Esperança de que na eternidade não haverá sofrimento, não haverá dor e não haverá lágrimas. Você pode com Cristo receber fortalecimento e consolo para enfrentar os sofrimentos deste mundo e nessa vida e vencer os sofrimentos que você enfrentar nessa vida. Mas com Jesus, Ele pode te dar também a vitória eterna sobre a dor e sobre o sofrimento. Para isso, você necessita pedir a ajuda de Jesus, convidá-lo a ser o seu Senhor, arrepender-se dos seus pecados e dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que sou uma pecadora, mas eu me arrependo e eu quero nesta hora entregar a minha vida ao Senhor e recebê-lo como meu Senhor, como meu Salvador. Salva-me e dá-me perdão e vida eterna no nome de Jesus. Amém? Se você quer fazer isso, eu quero orar por você. Se você quer tomar essa decisão, aí onde você está, ore comigo. E ore comigo você também, que já teve um encontro com Cristo, para que Ele fortaleça e console você em meio aos sofrimentos. Oremos ao Senhor. Santíssimo e eterno Deus, nós estamos diante da Tua boa palavra, palavra de esperança. Meu Pai, nós queremos neste momento pedir por este consolo, por este fortalecimento e por esta esperança que o Senhor nos traz na Tua palavra. Enche cada coração onde esta mensagem tem adentrado nesta hora, especialmente aqueles que têm entendido que para vencerem o sofrimento neste mundo e o sofrimento do pecado que tem destinado a nossa alma para a perdição eterna, precisamos de Jesus. É por isso, meu Pai, que eu te peço que o Senhor ministre ao coração de cada um para que entenda a necessidade de arrependimento. E aqueles que se arrependem, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, nós pedimos que o Senhor venha salvá-los, venha encher os seus corações com a presença do Teu Santo Espírito, selando-os na paz do Senhor, para que possam ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e o Espírito Santo como seu Consolador e Capacitador. Enche o nosso coração também de esperança, para que possamos olhar não somente para este tempo presente, mas olharmos para o futuro, para a eternidade no céu, porque o Senhor tem nos reservado uma eternidade maravilhosa, gloriosa, de alegria
perene, onde não haverá choro, onde não haverá sofrimento. E por isso nós louvamos o teu nome, pedindo que o Senhor encha a nossa vida de paz neste mundo, nesta vida, de segurança em ti, que possamos nos alegrar, estarmos alegres e felizes, cantar alegremente por pertencermos a Jesus, e em meio aos sofrimentos dessa vida, possamos ser fortalecidos, consolados e caminhar em viva esperança, certos de que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, louvado seja o teu santo e precioso nome. Amém. Amém. Meu querido, que Deus abençoe você e a sua família. Se você tomou uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador, entre em contato conosco na Primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde, ou uma outra igreja evangélica perto de onde você está. Mas o nosso contato é 3549-1091 e o meu telefone pessoal é o 999-9586-04. Tá bom? Entre em contato conosco e você será muito bem recebido, atendido e auxiliado por nós. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, esperamos em Cristo que na próxima semana estejamos juntos já no templo, mas se não, nós estaremos aqui para termos um tempo de compartilharmos da palavra do Senhor. Amém? Então fiquem todos com Deus e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação do Santo Espírito de Deus e a graça salvadora e redentora de Jesus, o seu Filho, esteja sobre a minha vida, a sua casa e sobre a igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do
sempre ardente louvor.